Vamos lá, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre avaliação escolar. Quando a gente fala da avaliação escolar, a gente está falando da avaliação da aprendizagem. Essa aprendizagem, ela pode ser desenvolvida a partir de alguns elementos que são muito importantes para a gente conversar aqui agora. E temos aqui dois autores base que discorrem muito bem sobre essa temática. A gente tem Jussara Hoffmann, que tem uma política que se pendura muito para o lado do aspecto crítico, da concepção crítica, de uma visão revolucionária desse conceito de avaliação. E a gente tem o mais renomado dentro dessa política educacional, quando se fala de avaliação, o Cipriano Lucchesi. Cipriano Lucchesi, ele tem um livro muito interessante, que ele vai falar das tendências pedagógicas da educação, e ele também tem um livro falando sobre a avaliação. As bancas têm trabalhado muito dentro desse caminho aí da avaliação, porque quer buscar um entendimento mais claro em relação ao conhecimento e as formas de avaliar dentro do contexto escolar. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre esses dois autores. Eu vou me ligar mais aqui na minha conversa, nesse bate-papo mais com o Lucchesi, visto que é o autor que tem sido mais cobrado na banca, na FGV, e a gente vai ver como que acontece isso na própria questão de algumas provas anteriores que a gente vai estar respondendo aqui. Então, o conceito de avaliação é muito importante a gente entender que, dentro de uma perspectiva tradicional, a avaliação ela tinha como primazia mensurar o resultado. Era mensuração, era verificação. O aspecto era quantitativo, não era qualitativo, ou seja, era em cima de notas, era em cima de desempenho, era em cima de exames, provas, e a partir daí esse aluno era classificado como bom, ruim ou regular. E aí ele traz aqui alguns conceitos que é importante a gente conversar. Ele fala aqui, a avaliação escolar é e sempre foi uma atividade que serve para controlar e selecionar os alunos. Portanto, inclui alguns e exclui outros. Então, ela era excludente no ponto de vista cognitivo, que era um parâmetro para o professor saber que aquele ali era apto e aquele ali não era, aquele ali era bom e outro era ruim. Então, a nota ela tinha um peso muito significativo na vida desses alunos. E aí ele faz uma crítica contundente em relação a essa forma de avaliar o aluno. Somente dentro do aspecto cognitivo, somente dentro desse viés da mensuração. E aí ele traz aqui, no último parágrafo, um raciocínio muito bacana. Dentro dessa concepção de avaliação, temos duas linhas. A liberal, que não é no sentido de livre, de articulado, mais liberal no sentido tradicional, mecanicista, tecnicista, e a gente tem a progressista, tá? Que é dentro de uma perspectiva crítica, autônoma, uma visão mais integral desse aluno, a consideração de outros aspectos importantes ao desenvolvimento desse aluno. E aí ele fala aqui, a concepção liberal sintonizada à avaliação classificatória, e a concepção progressista alinhada a uma avaliação diagnóstica, e eu vou até um pouquinho mais, avaliação formativa, na verdade. Então, quando a gente tem esses parâmetros, a gente tem que saber que, dentro do contexto de avaliação, nós temos a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, que acontece no processo, e a avaliação classificatória. Depois ele fala aqui, nessa perspectiva, grande parte dos educadores tem a concepção, tá? Tem a concepção de que tudo que ele ensina ao aluno, o aluno vai aprender e a avaliação será feita apenas no final, quanto as provas forem realizadas. Então,
o Lucchesi, ele deixa claro que a avaliação não pode ser um fim em si mesmo, mas a avaliação, ela é um processo contínuo, permanente. Então, ele defende que a avaliação ela deve ser contínua, ela deve acontecer ao longo do processo, ao longo dos anos, e não somente em etapas, resumindo em provas, tá? E aí ele traz aqui um conceito muito bacana, que ele vai falar o quê? Que a forma que esses autores avaliavam, esses professores avaliavam, dentro dessa perspectiva tradicional, era uma forma autoritária de controle e de punição. Só que ele vai e diz aqui, ó, segundo Lucchesi, a avaliação da aprendizagem escolar auxilia o educador educando na viagem comum do seu crescimento. Então, ele tira aquele rigor, aquela autoridade do aluno, e ele traz uma concepção de avaliar que o professor, ao avaliar a aprendizagem desse aluno, ele mesmo se reavalia a partir dos conteúdos que ele direcionou para aquela turma, a partir da didática e metodologia utilizada para desenvolver a aprendizagem. E aí ele começa a perceber o aluno e, ao mesmo tempo, se perceber dentro desse processo. Então, Lucchesi, ele vai falar que a avaliação ela é mediadora e de duas medidas. À medida que eu vou avaliar esse aluno, eu vou me reavaliando enquanto professor e mediador desse processo. O resumo é esse, tá? Então, ele diz o quê? Que quando eu participo desse processo, eu vou ver a capacidade ou abstração que esse aluno desenvolveu dentro do bimestre, do trimestre, ao mesmo tempo eu vou refletir sobre os conteúdos que eu trabalhei, a forma, a condução, o tempo e a didática em volta desse contexto para que esse aluno desenvolvesse uma aprendizagem mínima, estipulada dentro do currículo, dentro da proposta daquela aula. E aí eu trouxe aqui 2 parâmetros aqui do Jussara Hoffmann e Cipriano Lucchesi em relação à concepção de avaliar, tá? Os olhares são abrangentes, porque os dois envolvem uma visão global desses alunos, uma visão não somente de rendimento, não somente de cognição, mas também de fatores afetivos, de fatores emocionais, culturais, de fatores psicomotores, todos esses elementos que compõem, que formam esse indivíduo, deve ser considerado no processo. Então, eu não posso mensurar esse aluno somente a partir de um bloco de conhecimento, ou a partir de um marcador. Eu tenho que avaliar ele, assiduidade, relacionamento professor-aluno, relacionamento aluno-aluno, participação, domínio de conteúdo, apresentação de trabalho, uma série de elementos, né? E pré-requisito, ou seja, o que ele traz com ele, né? Que aí está dentro da avaliação diagnóstica, o que ele traz, né, de bagagem cultural, de bagagem social, para eu considerar todo esse contexto que está presente em um só indivíduo, para eu falar que a nota dele chegou a próximo de 10, ou 9, ou 8, tá? E não somente pelas provas e exame. E aí, como eu falei com vocês, a gente tem 3 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, ou inicial, tá? Ela acontece sempre no início do processo, ela tem uma intenção de coletar os dados da realidade desse aluno, o que ele tem de aprendizagem, o que ele tem de dificuldade, quais são as nuances que foi construindo esse aluno que está chegando na escola, por onde ele passou. Esses processos são considerados quando você faz um diagnóstico geral desse aluno, para a partir daí
eu criar uma estratégia de aprendizagem para esse aluno. Depois a gente tem a avaliação formativa, processual ou integradora. Eu coloquei esses nomes porque cada autor usa um termo, mas o sentido, o significado é o mesmo. Então, quando a gente fala de avaliação formativa e processual, é a mesma coisa. Quando a gente fala de integradora ou reguladora, é a mesma coisa, porque ela vai ser um tipo de avaliação que vai acontecer ao longo do processo, durante o ano, tá? E não somente nas provas finais. E aí ele diz aqui, ó, é utilizada para monitorar a aprendizagem dos alunos para o feedback contínuo, o que ajuda tanto os professores também, no caso, que eu comentei isso aqui, a alinharem melhor sua estratégia de ensino quando os alunos obterem auxílio para melhorar a sua aprendizagem. Então, é uma via de mão dupla. Depois a gente tem a avaliação classificatória. Ela pode ser classificatória, ela pode ser somativa e ela pode ser final. Então, acontece no final do processo. Acontece para avaliar aquele ciclo, né, do bimestre ou trimestre, para ver o que o aluno ele conseguiu abstrair, aprender, sintetizar naquele conteúdo dado ao longo desses meses de aula. Tá? Então, são esses 3 tipos de avaliação que esses autores apresentam e são cobrados em provas de concurso. Tá? Aí depois eu botei uma conclusão falando que a importância de avaliar a aprendizagem a partir de um processo contínuo, de via de mão dupla, visando uma ação educativa e um processo de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor. E agora a gente tem aí algumas questões para a gente responder, tá? E a número 1 fala assim, ó, as afirmativas a seguir apresentam exemplo dos sistemas de avaliação para estudantes da educação básica. Então, está falando da educação básica. Só que depois da vírgula fala aqui, à exceção de uma, tá? Então, a letra A, ela está falando que uma das formas, um dos instrumentos de avaliar os estudantes da educação básica é a Prova Brasil, ou a Provinha Brasil. Então, é uma prova que acontece no ensino fundamental e ela está dentro da educação básica. Lembrando que quando a gente fala da educação básica, a educação básica é infantil, fundamental e média. A educação básica não entra superior. Quando eu falo educação escolar, entra o ensino superior. Tá? Então, quer saber só da educação básica. Ou seja, existe um marcador que não se aplica na educação básica. Tudo bem? A letra B, a gente tem o Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Acontece no ensino médio. A gente tem o PISA, que é um instrumento que avalia em larga escala, tá? A forma e o sistema de avaliação que acontece na educação básica. SAEB são instrumentos que avaliam aonde a Prova Brasil a Prova Brasil está dentro desse SAEB também. Então, é da educação básica. Agora, ENAD avalia o ensino superior. O ENAD acontece no ensino superior, no primeiro período para quem está entrando e no penúltimo período para quem está saindo. Avalia o ensino superior, tá? Então, a letra aqui, que a exceção é a letra E, tá? Depois a 2, a avaliação mediadora e formativa tem como um dos princípios básicos a análise do desenvolvimento afetivo dos alunos ao longo do processo da sua trajetória escolar, valorizando as possibilidades de avanço em seu processo de aprendizagem. A opção que se relaciona corretamente à função desse tipo de avaliação é... Então, olha só, a pergunta. A gente tem que prestar atenção no comando da pergunta.
A avaliação mediadora e formativa. Eles querem saber qual é a definição dela. Então, vamos lá. Letra A. Excluir os alunos. A avaliação que exclui o aluno é a classificatória. Correto? Isso aí. Depois a B. Permitir análise de relatório docente para o acompanhamento dos supervisores educacionais. Não está dentro da avaliação formativa, tá? Ela está dentro da classificatória, ou final. A C, engajar os alunos mais interessados no processo evolutivo de aprendizagem, sempre controlando esse processo. Quando a gente fala da avaliação mediadora e formativa, ou processual, não tem esse controle e não tem essa seleção. Então, ela está errada. Letra D, conhecer as possibilidades de aprender dos alunos e confiar neles, oferecendo oportunidades desafiadoras nas novas situações de aprendizagem propostas. É a letra D, a resposta certa. E, classificar os alunos, classificação é a final, é a avaliação final, somativa ou classificatória. Tudo bem? 3. Marque a opção que contém uma afirmação incorreta sobre a avaliação da aprendizagem. Então, quer saber um conceito. Tem um item que está com o conceito errado em relação à avaliação. Letra A. A avaliação pode ser considerada como um movimento inerente ao processo cotidiano de aprendizagem, no qual todos os sujeitos desse processo estão envolvidos? Certo, ótimo, maravilha. B. A avaliação somativa, tendo como foco no processo de aprendizagem, nenhuma perspectiva de interação e de diálogo, coloca também no estudante, e não apenas no professor, responsabilidade pelos seus avanços e suas necessidades? Está errado, gente. Por quê? A avaliação somativa, nota, é no final. Agora, tendo como foco no processo, esse conceito depois da avaliação somativa está falando da avaliação formativa, processual. Se fosse a avaliação formativa, estaria certo, que seria tendo como foco no processo, na perspectiva de interação, no diálogo, na relação professor-aluno, responsabilidade por seus avanços e suas necessidades. Mas eles mudaram, eles tiraram o formativo e botaram o somativo. Então, a B, ela está errada, tá? Letra C, D e E estão certos, tá bom? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber aonde os conceitos estão atravessados. Então, quando a gente analisa essas provas, a gente tem que ter uma sensibilidade, uma percepção para ver que, às vezes, eles alteram o conceito, às vezes, de uma vírgula para frente ele muda, ou antes da vírgula eles colocam certo e depois da vírgula colocam errado. Então, é uma banca muito capciosa e a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento para a gente entender essa dinâmica. Então, quando a gente aqui começa a conversar sobre a avaliação da aprendizagem, vou repetir aqui, a gente tem a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa, tá? A avaliação diagnóstica, ela vai se deter ao pré-requisito, à coleta de dados, a uma análise do perfil geral desse aluno, as necessidades e possibilidades dele. Quando a gente fala da avaliação somativa, a gente vai estar falando de algo contínuo que acontece ao longo do processo, se ele está aprendendo, se não está, e também dá um feedback para o professor, onde ele possa também rever se os conteúdos dele, ou a didática, ou a forma que ele está distribuindo essas informações estão sendo alcançadas de acordo com o perfil e necessidade desse aluno. E quando a gente fala da avaliação somativa, que é a classificatória ou a final, a gente está considerando que, depois desse processo, dessa visão qual e quanti,
né? Qualidade versus quantidade. Qualidade, quando a gente pensa em avaliar outros processos, outros aspectos desse aluno. Quantitativo, quando a gente só pensa em mensurar resultado, verificar a aprendizagem ou desempenho, tá bom? Então, quando a gente tem essas dimensões de conhecimento, a gente consegue entender. Então, quando a gente volta lá para a avaliação classificatória, ela só vai querer dar a pontuação, a escala, o valor. E aí você pega esses três elementos, né, esses três instrumentos de avaliação, e você cria uma inter-relação entre eles, para você conceituar, para você dar a tão esperada nota. Que às vezes não é isso que acontece. A pessoa dá a nota 10, estabelece critério de separação para os alunos de destaque, os alunos que superaram, e a vida segue. Mas no concurso público, pede essa distinção e exige do candidato esse entendimento. Então, a gente precisa pontuar essas questões. Vamos lá. Essa aqui está falando da obra de Paulo Freire, tá? Que a gente vai conversar, que são os fundamentos da educação. Tá? Fundamento da educação vai ficar para um outro momento para a gente conversar. Tá bom? Então, fico por aqui. Estuda esse conteúdo aí e até a próxima aula.